noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. O juiz Sérgio Moro determina a prisão do ex-presidente Lula. Ele precisa se apresentar à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de amanhã. Veja as reações da defesa do ex-presidente e a repercussão no Brasil e no mundo. Chuva forte alaga ruas de Goiânia e causa transtornos. Venezuelanos são enviados de Roraima a São Paulo no processo de interiorização de imigrantes. E ainda, a Unesco recebe o dossiê da candidatura do Bumba Meu Boi a Patrimônio Imaterial da Humanidade. O juiz federal Sérgio Moro decretou no início da noite a prisão do ex-presidente Lula. O repórter Paulo Leite traz ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Oi, Manuela, Pedro, boa noite para todo mundo. Bom, menos de 18 horas depois da decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que negou um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente. Esse mandado não era esperado para hoje, afinal, o prazo para os embargos dos embargos, esse prazo vencia na terça-feira da semana que vem. O último recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Agora, hoje, esse mesmo tribunal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, enviou um documento ao juiz Sérgio Moro dizendo que não havia mais nada a ser feito por lá. Pouco depois, o juiz Sérgio Moro determinou, portanto, a prisão do ex-presidente Lula. Na decisão, o juiz Sérgio Moro diz que esses embargos dos embargos não servem para mudar o conteúdo da decisão. São apenas protelatórios, palavras do próprio juiz Sérgio Moro. Por isso, determinou a prisão. Falando agora especificamente sobre o mandado de prisão, ele tem 3 páginas e foi expedido às 5h50 da tarde. No finalzinho aí da tarde, portanto, ele diz que o presidente Lula tem que se apresentar, o ex-presidente Lula tem que se apresentar amanhã até às 5 da tarde na sede da Polícia Federal em Porto Alegre. Não poderá usar algemas e ficará numa espécie de sala do Estado-Maior. A decisão tem 3 páginas e a gente separou aí para você entender melhor os principais pontos. Veja aí. A decisão foi tomada às 5:50 da tarde. Nele, o juiz Sérgio Moro faz um histórico da condenação e dos recursos e determina a prisão de 3 pessoas. O ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, o ex-executivo da companhia, Agenor Medeiro, que já estão presos por condenações em outros processos, e o ex-presidente Lula. No despacho, Sérgio Moro ressalta que, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, Lula vai poder se apresentar à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de amanhã, quando o mandado de prisão deverá ser cumprido. O juiz proibiu o uso de algemas, permitiu que os detalhes da apresentação sejam combinados entre os advogados do ex-presidente e o superintendente da Polícia Federal no Paraná e informou que o ex-presidente ficará numa sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na própria superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena. Lula ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física. Aqui de Brasília, a gente vai direto para São Paulo acompanhar as repercussões por lá. Por lá está a repórter Priscila Nascimento, que está acompanhando essa movimentação. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em frente ao Instituto Lula, na zona sul de São Paulo, onde o ex-presidente e aliados partidários, governadores do PT, inclusive advogados de defesa, passaram boa parte do dia. A notícia da decisão do juiz Sérgio Moro, que mandou ele se entregar até às 5 da tarde de amanhã, pegou todo mundo de surpresa. As pessoas estão se manifestando aqui. E o que acontece? Eles foram para o Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, onde vai ter um ato em apoio ao ex-presidente. O advogado de defesa de Lula disse que a decisão do juiz Sérgio Moro de mandar prendê-lo contraria a própria decisão do Tribunal Federal da 4ª Região, que é em Porto Alegre, porque o próprio TRF havia dito que todos os recursos, as possibilidades de recursos deveriam ser esgotadas antes da determinação da prisão. Nós vamos continuar por aqui e trazemos mais informações a qualquer momento. O Paulo agora tem mais informações direto de Brasília.
Priscila, eu volto agora com as reações aqui de Brasília, né? Eu tenho aqui o trecho da manifestação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ele disse o seguinte: aqueles que têm responsabilidade pública em qualquer nação não podem celebrar a ordem de prisão de um ex-presidente da República. No entanto, o mandado de prisão decorreu de um processo submetido à mais alta corte do Poder Judiciário, em que foi respeitado o amplo direito de defesa. Outra nota agora do senador Ronaldo Caiado, também adversário do ex-presidente Lula. O Brasil mudou e vive um novo momento. Quem não se conscientizar disso estará fora da política e preso, respondendo pelos seus crimes. Agora, duas observações de dois aliados do ex-presidente Lula. Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Mais uma vez, o juiz Sérgio Moro comete abuso constitucional ao decretar a prisão do ex-presidente Lula. E agora, senador Lindbergh Farias, PT do Rio de Janeiro. Diante da determinação da prisão de Lula, devemos nos manter firmes, disse o senador. Vamos todos participar da vigília em São Bernardo do Campo. A gente tem mais reações. Veja aí agora na reportagem. O senador petista Humberto Costa disse que a prisão é assodada e mais um abuso, numa caçada política implacável contra Lula. Vice-líder do governo Temer na Câmara, o deputado Darcísio Peronde, afirmou que a justiça está sendo feita no Brasil. Um ex-presidente da República, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá cumprir 12 anos de cadeia. Pré-candidato à presidência da República, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, convocou as pessoas a São Bernardo do Campo, onde mora o ex-presidente, e escreveu: é neste momento a trincheira de resistência democrática. Também pré-candidato, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que é lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas a lei vale para todos. Reforçando que o ex-presidente Lula deve se entregar até amanhã às 5 da tarde. E ele ficará preso na Polícia Federal em Curitiba. A gente já falou aqui de algumas reações aqui em Brasília, em São Paulo, e agora a gente vê as reações em outros países do mundo. Veja aí. Na Argentina, o jornal La Nación disse que há tensão no Brasil depois que o juiz Sérgio Moro ordenou a detenção do ex-presidente Lula. Na Espanha, o El País ressaltou que o juiz Sérgio Moro não esperou o fim dos prazos legais para determinar a prisão. O título do jornal francês Le Monde foi Lula, a queda do ícone da esquerda brasileira. A rede britânica BBC vai na mesma linha ao dizer que essa é uma grande queda para um homem que já foi um dos políticos mais amados do mundo. Veja agora como foi o julgamento histórico que negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O resultado, que saiu na madrugada desta quarta-feira, acabou tornando possível que o juiz Sérgio Moro decretasse a prisão de Lula hoje. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula durou quase 11 horas. O primeiro a falar foi o relator Edson Fachin, que votou contra o habeas corpus. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coautor e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Em seguida, falou Gilmar Mendes. Ele defendeu que a prisão em segunda instância deveria ser uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Eu trabalhei no mutirão. 22 mil pessoas e eram de réus pobres. Não eram de réus ricos, não eram de bandidos internacionais. Não, eram réus pobres, aqueles que nós visitávamos. Pessoas que ficaram pobres e presos. Não sei se eram pretos, não sei se eram putas, como se consegue dizer, mas ficavam presas há 12 anos, 14 anos. Presos provisoriamente. O ministro Alexandre de Moraes defendeu que a exceção seria não prender em segunda instância. Não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. A necessidade é da aplicação efetiva da decisão judicial. Barroso criticou o problema da impunidade e da corrupção no Brasil. Este não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário,
e de bons antecedentes. O voto mais esperado e imprevisível, o da ministra Rosa Weber, seguiu a decisão do Supremo de 2016, que autoriza a prisão em segunda instância. Uma vez estabelecida uma voz coletiva através de decisões majoritárias, ou melhor seria até que se unânimes, esta passa a ser a voz da instituição, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Luiz Fux questionou o argumento de que negar o habeas corpus é ferir o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, ela cessa a partir do momento em que, através de decisão judicial, se considera o paciente culpado. Já Dias Toffoli aceitou o pedido da defesa de Lula e falou do excesso de prisões e erros do sistema judiciário. De 259 mil em 2 anos e 4 meses, audiências de custódias, 45% resultaram em liberação imediata daqueles que foram apresentados por flagrância ao juiz, o que representa 116 mil pessoas que, se não fossem as audiências de custódia, estariam presas sem fundamento. Lewandowski teve como argumento central o princípio de presunção de inocência. Não é possível, seja a que pretexto for, mitigar essa relevantíssima garantia instituída em favor não de uma pessoa, não do paciente que está ora julgado, mas de todas as pessoas indistintamente da sociedade brasileira, sob pena de irreparável retrocesso institucional. Marco Aurélio Melo seguiu a mesma linha. Estamos aqui a cogitar de um direito fundamental, ou seja, o direito que tem todos os brasileiros de não verem a culpa assentada antes do trânsito em julgado. Já Celso de Mello disse que a Corte não pode ceder a pressões externas. O voto dele empatou o placar. A Constituição não pode submeter-se nem à vontade dos poderes constituídos e muito menos ao império dos fatos e das circunstâncias. Coube à ministra Carmen Lúcia o voto decisivo. Não é possível explicação num Estado de Direito em que alguém, às vezes réu confesso, continua sem ter nenhum cumprimento de pena, em nome exatamente de um princípio que não torna impune aquele que cometeu e que tem que pagar pelo seu erro devidamente reconhecido, já em 2 instâncias, naquelas que se referem exatamente à prova. Caiu a aprovação do governo do presidente Michel Temer. É o que aponta uma pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Em março deste ano, 5% da população brasileira considerava o governo ótimo ou bom, queda de 1 ponto percentual em relação a dezembro do ano passado. Já os brasileiros que acham o trabalho de Temer ruim ou péssimo, caiu de 74% para 72%. 21% classificam a gestão Temer como regular. Na pesquisa anterior, esse percentual era de 19%. Caiu também a confiança no presidente, de 9% em dezembro de 2017 para 8% em março deste ano. 2% não souberam ou não responderam, mesmo percentual da última pesquisa. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 22 e 25 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O governo confirmou o nome do novo ministro da Educação. É Rocieli Soares, atual secretário de Educação Básica. Ele vai assumir o lugar de Mendonça Filho, que deixa o cargo para a disputa das eleições. Rocieli é advogado e mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi secretário de Estado de Educação do Governo do Amazonas e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação.
A criação de novos cursos de medicina no país está suspensa por 5 anos. É o que diz uma portaria assinada hoje. De acordo com o Ministério da Educação, o número de cursos abertos no país nos últimos anos foi muito grande e agora é preciso zelar pela qualidade. O Bumba Meu Boi do Maranhão pode ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. O resultado deve ser conhecido no ano que vem. E a gente quer saber qual a importância das manifestações culturais para o país. Pelas redes sociais do Repórter Brasil, nós tivemos algumas respostas dos nossos seguidores e vamos ver algumas respostas agora. Pelo Facebook, Gabriel Menezes, do Rio de Janeiro, disse que, na opinião dele, as manifestações culturais em nosso país significam muito, pois fazem parte do que somos agora e devem ser feitas para representar nossos antepassados. E a Alessandra Santos disse: identifica quem somos como povo, o que gostamos, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, o que falamos, como falamos e por que falamos, sinais antropológicos e sociológicos de civilização. E nós lembramos que estamos transmitindo o Repórter Brasil ao vivo no Facebook. Passe lá na nossa página e deixe sua crítica, sugestão ou elogio. facebook.com/Repórter Brasil na rede. Nossa equipe está a postos para ler os comentários de vocês. A seguir, mais de 100 venezuelanos vindos de Roraima chegaram hoje à capital paulista. Voltamos em menos de 2 minutos. Hoje, Bravos mostra o talento de Josafá Neves, músico e artista plástico de Brasília. No Caminhos da Reportagem, os novos surtos de sarampo e febre amarela. Saúde em alerta. Vacinar é preciso. Doc Brasil. A produção mineira Fala Galera traz as pegadinhas de Ingrid O'Hara. Na TV de todos os Brasis, TVE Repórter, histórias e fatos do Rio Grande do Sul, uma produção da TV Pública Gaúcha. Quinta Realidade, na TV Brasil, ainda melhor. Daqui a pouco, fique ligado. A faixa e o trânsito. Nós de Brasília nos orgulhamos da faixa de pedestres. Ao longo dos anos, ela tem sido um instrumento de respeito à vida, salvando milhares de pessoas. A faixa trouxe segurança para pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. É uma questão de atitude. Respeitar a faixa de pedestres é fazer um trânsito melhor. No trânsito somos todos responsáveis. Detran, Governo de Brasília. Mais credibilidade. TV Brasil. Informação, conversa, esporte e jornalismo de excelência. Tá na mão. Música de muitos ritmos. Cinema de variados gêneros. Tá na mão. Diversão, aprendizado e os melhores desenhos brasileiros. Tá na mão. Em alta definição para todo o país. Na net é só colocar 531. Tá na mão assistir aos melhores programas da TV Brasil. Na Argentina, a justiça investiga denúncias de abuso sexual em clubes de futebol. 5 suspeitos foram presos. O escândalo começou com uma denúncia contra o Clube Atlético Independiente. Uma rede de pedófilos teria pago o equivalente a R$140 a menores para que tivessem relações sexuais com adultos. A procuradora, encarregada de investigar o caso, já identificou 7 vítimas e prendeu 5 suspeitos. No momento temos então 5 pessoas que estão detenidas. As vítimas viviam em uma pensão do clube onde ficam jovens de cidades do interior ou que não têm dinheiro para pagar por um alojamento. O procurador-geral da província de Buenos Aires falou sobre a importância do caso num país onde muitos meninos sonham em se tornar craques de futebol, como Diego Maradona, e podem acabar sendo vítimas de predadores. Los pone en un grado de fragilidad
Agora o caso cresceu, pois surgiram outras denúncias, dessa vez contra o River Plate. O clube, que é conhecido internacionalmente, prometeu cooperar na investigação de abusos sexuais, supostamente cometidos entre 2004 e 2011. Yulia Skripal, que foi envenenada na Inglaterra junto com o pai, um ex-espião russo, informou hoje que está se recuperando. Ela disse que acordou. A humana vem ficando mais forte a cada dia e que todo esse episódio é desconcertante. Uma televisão russa também afirmou que Yulia teria telefonado a uma prima e afirmado que tanto ela como o pai não ficaram com sequelas por causa do envenenamento. Na França, estudantes protestaram contra a reforma que altera os critérios de acesso às universidades. A proposta do governo é levar em conta o desempenho dos alunos em exames. Mas os estudantes consideram que isso beneficia aqueles que podem pagar por uma educação melhor. Na Turquia, 4 professores morreram baleados na Universidade de Osman Gazi. O atirador tinha trabalhado no local e acusava membros da instituição de apoiarem o clérigo Fethullah Gulen. Gulen é apontado pelo governo turco como responsável pela tentativa de golpe no país em 2016. A polícia de Nova York divulgou imagens de um homem negro que andava pelas ruas apontando um tubo de metal contra pessoas. Algumas acharam que era um revólver e chamaram a polícia. Os policiais dispararam 10 vezes e o mataram. Moradores da região protestaram, dizendo que o homem sofria de problemas mentais, era conhecido e que a polícia não fez qualquer advertência antes de atirar. Pessoas em situação de rua que estavam em um centro temporário de acolhimento em São Paulo foram retiradas de lá para que o espaço recebesse imigrantes venezuelanos. A prefeitura da capital paulista afirma que ninguém vai ficar sem abrigo. O primeiro grupo de venezuelanos chegou à capital paulista hoje à tarde. 116 venezuelanos deixaram Roraima hoje de manhã em um voo da Força Aérea Brasileira rumo à capital paulista. Eles ficarão em 2 centros temporários de acolhimento a imigrantes da Prefeitura de São Paulo. Até o fim do mês, outros 100 venezuelanos devem chegar à cidade. A transferência para outros estados é uma das medidas tomadas pelo governo brasileiro por conta do aumento populacional de Roraima. O fluxo de pessoas vindas da Venezuela nos últimos meses, por causa da crise no país, tem causado impacto na prestação de serviços públicos da capital Boa Vista. A população da cidade é de 300 mil pessoas, mas só nesses últimos 2 anos, 38 mil imigrantes desembarcaram por lá. Um incêndio de grandes proporções atingiu a penitenciária estadual de Rio Grande, no sul do estado do Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das 3h30 da manhã no albergue onde ficam os presos do regime semiaberto. No local, havia 42 detentos. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários, o incêndio pode ter sido criminoso. 5 detentos morreram no incêndio. 9 ficaram feridos, além de um agente penitenciário. Eles foram encaminhados à Santa Casa de Rio Grande. Em nota, a SUSEP disse que abriu investigação para saber a origem do fogo. A produção de veículos cresceu mais de 14% nos primeiros 3 meses desse ano. No total, foram quase 700 mil unidades fabricadas em todo o país. Os atrativos para quem quer comprar um carro novo nesta concessionária, que fica na zona norte do Rio, são muitos. Hoje o cliente ele tem uma taxa zero. O que é isso? Uma taxa onde ele não tem juros, ele pode financiar um carro até 2, 3 anos sem pagar a mais por isso, só o valor do carro. Fora isso, a gente tem, por exemplo, bônus de troca. A estratégia contribuiu para o aumento das vendas. A recuperação do mercado interno ajudou a impulsionar a produção de veículos no Brasil, que chegou a quase 700 mil unidades no primeiro trimestre do ano. O índice subiu 14,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para um primeiro trimestre desde 2014. Os dados foram divulgados pela Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A pesquisa também mostra que foram abertos cerca de 500 postos de trabalho em março, 3,4%
24% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Mesmo com esse aumento, uma pequena parte do efetivo continua em programas de redução de jornada ou suspensão temporária do contrato. Para este especialista, apesar da capacidade de produção reduzida, o mercado tem espaço para crescimento. Nós estamos trabalhando bastante nessa direção de ocupar de uma forma mais importante nossa capacidade instalada. Isso é bom porque é geração de emprego e renda, e é isso que o Brasil precisa. Uma forte chuva atingiu Goiânia hoje à tarde. O temporal de apenas 1 hora provocou estragos nas ruas e avenidas da cidade. Os carros que estavam estacionados na Avenida Cora Coralina, no setor sul, não escaparam. Todos eles ficaram assim, embaixo d'água. O Gustavo teve o carro todo invadido pela enxurrada. Nessas imagens, o veículo dele, o da cor branca, está sendo arrastado. Já nessas outras, não é mais possível enxergar o carro, que está totalmente encoberto pela água. Aqui nesse ponto da rua, vocês estão vendo aquela lixeira? Ali ao fundo, ali é uma vaga, é um lugar para estacionar. Todo esse caminho foi a distância que o carro do Gustavo percorreu, sendo arrastado pela enxurrada, até chegar aqui, ó, nesse ponto. Foi um prazo de 30 minutos que eu estacionei o carro ali, fui no Engol fazer uma consulta e a chuva caiu, né? Não deu prazo de eu poder vir aqui e retirar o veículo, né? E quando eu cheguei aqui, estava dessa situação, o carro acabou, pode ver que está todo empenado, o carro está todo cheio de água por dentro. Foram 30 minutos intensos de chuva e o suficiente para a Marginal Botafogo virar um rio. Registros mostram que o córrego transbordou e invadiu todas as pistas no trecho da Avenida Independência. No setor Bueno, mais estragos. Na rua T36, outro ponto constante de alagamentos. Na tarde desta quinta-feira, claro, não foi diferente. Na rua 94, também teve carro arrastado. Foi o caso do carro do Igor, que ficou totalmente inundado com a água. Quando eu cheguei, ele tinha descido mais ou menos uns 4 metros abaixo e estava lateralmente na rua. E a previsão é de mais chuva em Goiânia amanhã. A chance de chover é de 80%. Agora vamos ver como é que fica a previsão em outras capitais, começando por Recife. Lá o tempo vai ser instável, possibilidade de 70% de chuva. Mínima de 24, máxima de 31. Em Fortaleza, mesma temperatura, mínima de 24, máxima de 31 e possibilidade de chuva de 80%. Já em Brasília, a possibilidade é maior, 90%, mínima de 20, máxima de 27. A mais representativa manifestação cultural do Maranhão, o Bumba Meu Boi, é candidata ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A primeira etapa do processo, que começou em 2011, foi concluída hoje, com a entrega do dossiê de candidatura, que será encaminhado à Unesco. Acompanhada da secretária executiva do Ministério da Cultura, Mariana Ribas, a presidente do IFAM, Kátia Bogeia, o diretor do Instituto de Patrimônio Imaterial, Hermano Queiroz, e o superintendente do IFAM no Maranhão, Maurício Itapari, entregaram o dossiê de candidatura do Bumba Meu Boi ao Itamaraty. Esse é o primeiro passo para o reconhecimento internacional concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Das candidaturas que têm sido trabalhadas pelo IFAM, talvez essa é a que tenha esteja um pouco mais amarrada com essa questão do valor excepcional universal. Entendeu? Assim, porque mostra a importância do boi, que a importância que o boi tem para essas várias civilizações da humanidade. O Bumba Meu Boi, que já é patrimônio cultural do Brasil, é a maior manifestação folclórica do Maranhão, com mais de 400 grupos em todo o estado. A previsão é que o Comitê do Patrimônio Imaterial decida sobre a inserção do bem brasileiro na lista já no próximo ano. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.
A seguir, fique ligado.